Sempre fui o que chamam de a sombra da irmã perfeita. Clara, minha irmã gêmea, era o orgulho da família. Médica, elegante, gentil quando queria, e sempre muito cuidadosa com as palavras, principalmente na frente dos outros. Eu era a artista, a confusa, a que pegava qualquer um. Essas palavras não eram ditas com carinho. Eram ditas como veneno disfarçado de riso. E quem mais destilava esse veneno era minha cunhada, Fabiola. Fabiola era o tipo de mulher que fingia te abraçar com um sorriso no rosto enquanto cravava uma faca nas suas costas. Ela era casada com meu irmão mais velho, o preferido dos meus pais, e por algum motivo, parecia sentir prazer em me rebaixar em cada reunião de família. Uma vez, durante o almoço de Natal, ela deixou escapar, alto o suficiente para todos ouvirem. Essa aí é facinha. Sempre teve mais perna que juízo. Todo mundo riu, até meus pais. Eu congelei com o garfo na mão e um nó na garganta. Meu irmão? Silêncio. Clara apenas deu uma risadinha abafada e trocou de assunto. Mas essa história não começa ali. Começa alguns meses antes, quando eu ainda acreditava que poderia ser amada por eles, mesmo sendo diferente. Eu estava terminando meu curso de produção cultural, ralando para fazer meu TCC enquanto trabalhava como garçonete à noite. Enquanto Clara ganhava viagens pagas pelos nossos pais para congressos médicos em Paris, eu dividia um quarto alugado com mofo na parede e sonhos amassados pela realidade. Eles diziam que estavam investindo no futuro da família, e eu aprendi a engolir essa desculpa com água da torneira. A verdade é que a rejeição era uma língua que aprendi a falar cedo. Cresci ouvindo comparações. Clara era comportada, centrada, orgulho da mamãe. E eu era a que usava roupas curtas demais, a que não se dava o respeito, a que ia acabar sozinha ou com um filho no colo. E quando, aos 19, me apaixonei por um professor assistente e fui traída de forma humilhante, eles usaram isso como prova. Não me ofereceram apoio, me ofereceram julgamento. O ápice veio quando, semanas antes da apresentação final do meu TCC, recebi um convite de casamento da Clara. O noivo, um ex-ficante meu, daqueles que nunca assumi publicamente, mas com quem vivi momentos intensos. Quando confrontei Clara, ela riu, com aquele tom sereno que sempre usava quando queria parecer superior. Você não achava que ele ia te levar a sério, né? Foi só uma fase. Ele sempre foi meu no fundo. Aquilo me quebrou. Passei 3 dias trancada em casa. Não comi, não chorei. Só existi vazia. Quando finalmente tive forças, liguei para o meu orientador e pedi mais prazo. Ele me deu uma semana. Com raiva fervendo no sangue, escrevi o TCC como se cada palavra fosse um soco naquela dor que eu carregava. Apresentei com firmeza. Tirei 10. E fui chamada para trabalhar em um dos maiores centros culturais do estado. Sozinha. Sem apadrinhamento. Sem sobrenome. No dia da formatura, meus pais não foram. Disseram que era o mesmo dia do almoço de noivado da Clara. Fabiola, claro, fez questão de postar vídeos e fotos com legendas como a verdadeira filha que toda sogra pediu a Deus. Eu me escondi no banheiro da formatura e chorei em silêncio. Anos se passaram. Cresci. Produzi exposições premiadas. Dei entrevistas. Mudei de cidade. Reconstruí meu corpo, minha mente e minha imagem. Cortei contato com a família, até que um dia, Fabiola me mandou uma mensagem. Um oi tímido, seguido de uma pergunta. Você ainda faz terapia? Respondi com um emoji de interrogação. Ela então se abriu. O casamento dela estava por um fio. Meu irmão a traía com uma estagiária. Clara tinha se afastado depois de um escândalo no hospital, e ela se sentia sozinha, perdida, e surpresa com o quanto minha vida parecia estável e feliz. Me pediu dicas. Sim, ela, a mesma que me chamava de fácil, agora queria saber como se reerguer, como fazer terapia, como reconquistar a autoestima. O que eu respondi? Nada. Deixei a mensagem no vácuo. Pela primeira vez, eu tive o poder, e o silêncio foi minha vingança. Mas a história não termina aqui. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Clara, chorando, sussurrando meu nome como quem carrega a culpa. Você precisa saber. Fabiola mexeu nas suas coisas naquela época. Ela sabotou sua apresentação. Queria te internar. Achou que você estava instável demais. Eu travei. Internar? A pergunta se formou seca na minha garganta, e o passado inteiro pareceu desabar de novo sobre meus ombros. Quando desliguei a ligação da Clara, fiquei parada, com o celular tremendo na minha mão como se fosse uma bomba prestes a explodir. A palavra internar martelava na minha cabeça como um eco insuportável. Eu sentia que o chão estava abrindo sob meus pés, revelando um abismo de memórias distorcidas que agora ganhavam novas cores. Ou melhor, novas sombras. Era real. Não era exagero. Não era drama meu. Fabiola realmente tentou me internar. Na época, eu estava vulnerável demais para perceber. Me lembro que durante o episódio do ex-noivo de Clara, aquele que era meu ex-ficante, comecei a ter crises de ansiedade severas.
Tinha insônia, tremores, pensamentos acelerados. Busquei ajuda sozinha. Me refugiei em livros de autoajuda e vídeos sobre saúde mental. Mas havia um dia específico que agora voltava com força. Eu estava em casa, sozinha, e minha mãe apareceu com Fabiola. Disseram que era hora de cuidar de mim, que tinham conseguido um lugar ótimo. Fabiola falava como se estivesse me oferecendo um spa, mas algo no olhar dela era frio. Ela tinha em mãos uma pasta com documentos. Na época, achei que fosse exagero. Recusei. Tranquei a porta. Liguei para meu professor, que disse para eu ficar calma e que, se fosse necessário, poderia até ir até lá. Naquele dia, achei que era só mais um dos episódios de julgamento e desprezo familiar. Agora, entendi que aquilo foi uma tentativa real. Uma tentativa de apagar quem eu era, de me enclausurar, de me anular completamente. E o pior, minha mãe estava junto. Clara sabia. E todos silenciaram. Eu me sentia estuprada emocionalmente. Violada. Não pelo toque, mas pela confiança esmagada, pela manipulação, pela tentativa de destruição da minha identidade. Era isso. Eles queriam me desmontar até que eu me encaixasse na caixinha de problemática, e ficasse fora do caminho brilhante que Clara e Fabiola estavam construindo. Me tranquei no quarto por 2 dias. Chorei até meu rosto inchar. Senti vontade de sumir, de desaparecer de novo, como nos velhos tempos. Mas algo dentro de mim, algo que eu havia cultivado a duras penas, disse que não agora, que eu precisava saber mais, precisava enfrentar. E pela primeira vez em anos, liguei para meu irmão. Oi, Diego. Silêncio. Era como se ele tivesse engasgado com o próprio sobrenome. Lúcia. Que surpresa. Tenho perguntas. E você vai me responder. Hoje. Ele hesitou. Respondeu com voz murcha. Tá, pode falar. Contei o que Clara me disse. Do outro lado, silêncio. E eu não sabia que ela realmente foi pra frente com isso, murmurou ele. Eu pensei que era só ameaça. Um susto. Ela dizia que você tava muito instável, que ia se jogar de algum prédio, sei lá, que você acreditou. Eu não sabia o que pensar. Ele explodiu. Você tava mal, sim. Tava. E a gente sempre teve que lidar com seus dramas, com seus surtos. Meus surtos. Você quer falar de surto? Você trai sua mulher e quer me chamar de instável? Ele se calou. Uma pausa longa demais. A ligação caiu. Ou ele desligou. Minha cabeça latejava. Eu precisava de clareza. De provas. Foi então que me lembrei de algo. Meu antigo diário. Durante a fase mais escura da minha vida, eu escrevia compulsivamente. Era meu único lugar seguro. Um caderno vermelho, capa dura, escondido entre livros na estante do quarto onde vivi por anos. Se alguém quis me internar, se houve tentativas formais, eu podia ter escrito algo. Um vestígio, uma pista. Viajei no mesmo dia. Peguei um ônibus noturno até a cidade dos meus pais. Com a chave antiga no bolso e o coração aos pulos, entrei na casa da infância como quem entra num cemitério de fantasmas vivos. Estava tudo igual. A estante, as fotos de Clara, o porta-retrato vazio onde, um dia, havia uma foto minha. Subi as escadas e fui direto ao antigo quarto. Estava trancado. Respirei fundo, catei o grampo de cabelo da bolsa e com dedos trêmulos, forcei a fechadura. Estalou. Abriu. E ali estava, o quarto como deixei, coberto por uma fina camada de abandono e lembranças emboloradas. Corri até a estante. Os livros estavam ali, mas o espaço onde escondia o diário vazio. Meu coração desabou. Mas então, ao puxar um dicionário antigo, ele caiu, como uma lembrança rebelde que se recusa a ser esquecida. O caderno vermelho. Abri. As páginas estavam lá, rabiscadas, manchadas de lágrimas e raiva. Mas em meio aos devaneios achei uma página marcada com 29 de novembro. Hoje Fabiola veio com minha mãe. Disseram que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. Tentaram me convencer a entrar no carro. Fiquei com medo. Muito medo. Não sei se foi paranoia, mas havia algo errado. Elas pareciam frias, quase ensaiadas. Meu estômago revirou. Continuei lendo. Ela trouxe papéis. Um deles tinha meu nome. Não consegui ler tudo, mas vi algo como internação voluntária. Mas eu não assinei nada. Fechei a porta. Chorei até dormir no chão. Meu corpo inteiro formigava. Estava ali, escrito por mim, registrado. E se elas tivessem conseguido? Se eu tivesse cedido? Me sentei na cama com o diário no colo e respirei fundo. Eu estava diante da prova de que sobrevivi a uma tentativa de apagamento, de que me reergui das cinzas que eles próprios tentaram atear em mim. Mas aí, ouvi um barulho vindo da escada. Passos. Lúcia. A voz da minha mãe. O que você tá fazendo aqui? Ela parou na porta. Me olhou como se eu fosse uma intrusa. Os olhos estavam cansados. Mas não havia culpa. Apenas incômodo. Vim buscar o que é meu, respondi. Você não tem mais nada aqui, ela rebateu. Ergui o caderno. Ah, mas eu tenho sim. Inclusive, provas. Quer ver? Ela empalideceu. Você guardou isso?
Guardei. E agora sei de tudo. E vou expor tudo, se eu quiser. O silêncio que se seguiu foi o som de um império desmoronando. Minha mãe se afastou sem dizer mais nada. Desceu as escadas como se carregasse o peso de 1000 máscaras caindo ao mesmo tempo. Voltei para casa com o diário na mochila. Tremendo. Suada. Mas viva. E mais lúcida do que nunca. Naquela mesma noite, recebi outra mensagem. De Fabiola. Você conversou com Clara? Precisamos falar. Tem mais coisa que você não sabe. Mas, o que ela ainda escondia? Eu encarei a mensagem de Fabiola por longos minutos. Tem mais coisa que você não sabe. A frase se alojou como uma farpa sob a pele. O que mais ela poderia ter feito? Já tinha me humilhado, envenenado minha família contra mim, tentado me internar. Que outro tipo de crueldade cabia no repertório dela? Naquele momento, meus dedos coçavam para responder com ódio. Algo como se quiser falar, que seja com o advogado presente. Mas minha intuição, essa que aprendi a ouvir depois de tantos traumas, sussurrou: ouve, descobre tudo antes de agir. Respirei fundo. Respondi com uma única palavra: fala. A resposta veio em segundos, como se ela estivesse esperando do outro lado da tela, ansiosa, talvez até desesperada. Eu posso te encontrar? É sério. Preciso olhar nos seus olhos para dizer tudo. Nos meus olhos. Que ironia. Durante anos ela não suportava me encarar por muito tempo. Sempre que eu aparecia com alguma roupa mais justa, ela virava os olhos. Quando eu falava sobre meus projetos, ela cortava. Me olhava como se eu fosse um bicho fora do habitat. E agora queria me encarar. Pensei em recusar, mas uma parte de mim queria ver. Queria testemunhar a queda. A culpa. Queria confrontar. Marcamos num café discreto, afastado do centro. Eu cheguei primeiro. Escolhi uma mesa no fundo, onde ninguém poderia ouvir. Quando Fabiola entrou, percebi de cara que algo tinha mudado. Ela não era mais a mulher impecável, com maquiagem cirúrgica e salto alto de 12 centímetros. Estava com olheiras profundas, cabelo preso às pressas e uma blusa com uma mancha de café. Seus olhos não me fitaram com superioridade, estavam opacos, assustados. Ela sentou em silêncio, olhando as mãos. E então falou sem rodeios. Eu tentei te destruir, tive que engolir o nó que subiu à garganta. E isso eu já sei, mas você não sabe o porquê. Cruzei os braços. Me surpreenda. Ela respirou fundo. Os olhos brilharam com algo que à primeira vista parecia sinceridade. Ou culpa, ou desespero. Eu fui apaixonada pelo seu irmão. Eu congelei. Pelo Diego? Ela negou com a cabeça, com uma risadinha seca. Não, pelo Caio. Seu ex, aquele com quem você teve um caso na faculdade. Meu estômago afundou. Aquilo veio como um soco em câmera lenta. Caio, o ex-ficante que depois virou noivo da Clara, que me abandonou sem aviso, sem justificativa, que sumiu de um dia pro outro e reapareceu noivado com minha irmã. Fabiola continuou. Eu conheci ele antes de você. No cursinho, lembra? A gente se falava às escondidas. Eu me apaixonei de verdade. Mas ele gostava de você. Sempre de você. Até quando já tava com a Clara. Minhas mãos começaram a suar. Era como se alguém tivesse puxado um tapete antigo e revelado o mofo por baixo. Então, sussurrei, foi você quem apresentou ele pra Clara? Ela assentiu, envergonhada. Eu queria afastar ele de você. Fiz parecer que você era desequilibrada. Espalhei coisas. Até falei com a Clara. Ela acreditou. E ele era frouxo demais pra ir contra. Acabou cedendo. Se deixou levar. Eu tremia. Você destruiu o meu único vínculo real só por inveja? Não foi só inveja, rebateu. Foi medo. Você era você. Era intensa, viva, brilhava sem tentar. E eu me via sempre em segundo plano. Até quando casei com seu irmão, eu sabia. Eu sabia que ele ainda admirava você. Mesmo com todas as piadinhas, mesmo com tudo que falava. Ele falava demais de você. Fiquei em silêncio. Minha garganta seca, a mente girando como uma roleta russa. E a tentativa de internação? Perguntei, a voz cortante. Ela baixou os olhos. Eu achei que se você fosse diagnosticada com alguma coisa, perderia credibilidade. Ninguém te ouviria mais. Ninguém te contrataria. Ninguém te amaria. Era cruel. Eu sei. Mas na época, parecia necessário. Necessário. Essa palavra me enojou. Me levantei. Estava pronta para ir embora. Mas então ela soltou outra bomba. E tem mais uma coisa. Clara, não foi inocente. Eu parei no ato. Como assim? Ela sabia desde o começo que o Caio tinha ficado com você. E mesmo assim, forçou o noivado. E depois, ela vazou o vídeo. Me virei devagar. Que vídeo? Fabiola engoliu em seco. O do Caio e você. Aquele que vocês gravaram. No celular. Na época da faculdade. Achei que você soubesse que tinha vazado. Minha visão escureceu. Eu tinha esquecido daquele vídeo. Era íntimo. Um momento privado, gravado com consentimento mútuo. Mas eu tinha deletado. Achei que ele também. Isso chegou a circular? Perguntei com a voz falhando.
Não publicamente. Mas sim, ela mandou pro grupo da faculdade, com um perfil fake. Apagou depois. Mas o estrago foi feito. E você se afastou de tudo e todos como ela queria. Sentei de novo. As pernas já não me obedeciam. Meu passado inteiro estava desmoronando ali. Não era só sobre rejeição familiar. Era uma campanha organizada. Uma teia de sabotagem. E por anos, eu me culpei. Me achei fraca, fácil, exagerada. Quando, na verdade, eu sobrevivi a uma perseguição silenciosa. Fabiola chorava agora. Chorava de verdade. Mas eu não conseguia sentir pena. Só uma dor surda. Um luto. Como se minha infância, juventude e confiança tivessem sido enterradas ali, numa cova rasa. E por que tá me contando isso agora? Ela enxugou o rosto, a voz trêmula. Porque eu perdi tudo. Diego quer o divórcio. Meu nome tá sujo. E a única mulher que eu tentei destruir. É a única que parece inteira. Eu ri. Um riso ácido, amargo. Eu não tô inteira, Fabiola. Eu tô remendada. Mas cada pedaço que vocês tentaram quebrar, agora brilha mais forte. Levantei. Peguei minha bolsa. E antes de sair, disse: a diferença entre nós é que eu curei o que vocês usaram para me ferir. Vocês ainda vivem dentro das feridas que causaram. Saí do café com o peito arfando, mas os ombros retos. O passado estava despencando atrás de mim como uma avalanche. Mas eu estava fora do alcance agora. Horas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Só dizia: você precisa ouvir meu lado. Me encontra, Clara. A mensagem da Clara ficou ali, pairando sobre minha tela como um espírito que eu não queria evocar, mas que insistia em sussurrar. Você precisa ouvir meu lado. Depois de tudo que descobri, eu não sabia se ainda era possível ouvir sem desejar gritar. Mas eu fui. Não por ela, mas por mim. Queria olhar nos olhos da mulher que partiu minha alma em pedaços enquanto sorria em jantares de família. Queria entender até onde ia a crueldade dela, ou se por acaso, ainda havia um resquício de humanidade na minha irmã gêmea. Nos encontramos num parque discreto. Clara sempre foi refinada até na dor. Sentou-se em um banco de pedra, de vestido bege e maquiagem impecável, como se nada a abalasse. Mas seus olhos estavam vermelhos e inchados. Pela primeira vez, ela parecia uma pessoa comum, quebrada, humana. Lúcia disse, com a voz rouca: obrigada por vir. Sentei devagar. A brisa mexia nossos cabelos da mesma forma, como se o mundo se divertisse nos lembrando que compartilhávamos o mesmo DNA, apesar de sermos universos opostos. Fala logo, Clara. Minha paciência não é eterna. Ela respirou fundo. Eu sou uma mentirosa. E uma covarde. E não estou aqui para pedir perdão. Só para confessar o que escondi por anos. Cruzei os braços. O peito já endurecido pelas revelações de Fabiola. Nada mais podia me ferir. Era o que eu pensava. Eu nunca suportei te ver sendo você, ela começou. Você era barulhenta, ousada e intensa. Tudo que eu nunca pude ser com os nossos pais. Enquanto eu me dobrava para agradá-los, você vivia em chamas. E mesmo quando tudo dava errado para você, ainda assim, havia uma luz em você. As pessoas se aproximavam de você, mesmo quando você estava no fundo do poço. E isso me matava. Então você achou justo me arruinar? Não. Achei necessário. Ela encarou o chão. A voz era de alguém esgotada de carregar o próprio veneno. Eu comecei pequeno. Só queria que você sumisse um pouco. Que ficasse mais na sua. Quando eu soube que você tava com o Caio, eu perdi o controle. Ele era o único cara que olhou pra mim como se eu não fosse só a filha perfeita. Mas mesmo ele te escolheu. E então, eu roubei ele de você. Balancei a cabeça, sentindo o gosto amargo da lembrança. Ele não era seu pra ser roubado, Clara. Ele era um ser humano. Tinha escolha. Ela sorriu. Um sorriso torto. Ele não tinha. Não quando eu joguei o vídeo na mão da diretoria da faculdade. Travei. Como é? E sim, fui eu que vazei o vídeo. Não só no grupo, mas pros professores, pros orientadores. Disse que você era instável, que usava o corpo para tentar vantagens acadêmicas. Fiz parecer que você era desequilibrada. As palavras caíam como ácido no meu peito. Você destruiu minha reputação. Me fez ser chamada de fácil doente problemática. Me deixou sozinha, com vergonha de sair de casa. E isso por quê? Por ciúmes. Por medo, ela disse. Porque eu sabia que no fundo, um dia todo mundo ia enxergar quem você era de verdade. E que não importava o quanto eu tentasse, nunca ia conseguir ter a liberdade que você tinha dentro de si. Então eu fiz o que soube fazer, te reduzi. O silêncio entre nós doía mais que qualquer grito. Ela continuou. Fabiola era a única que sabia de tudo. E ela alimentava isso. Usava minha insegurança para manipular. Ela queria te ver fora do jogo tanto quanto eu. Que nossa mãe? Perguntei, com um nó preso na garganta. Clara hesitou. Ela sabia que eu te invejava, mas sempre achou que era normal entre irmãs. Ela dizia que era culpa sua, que você sempre provocava. Nunca te enxergaram como vítima. Sempre como desvio.
Eu senti meu corpo todo tremer. A raiva pulsava, mas algo dentro de mim também chorava. Não de dor, mas de exaustão. Era isso, tudo, ali, diante de mim. A sabotagem, a inveja, a tentativa de apagar minha identidade. Eu me levantei. O vento jogava meu cabelo no rosto e eu não ligava. Clara me olhou, os olhos suplicantes. Eu estou em tratamento, disse. Depois que o Caio me deixou, eu desabei. Precisei olhar no espelho e aceitar que fui um monstro. Não quero que você me perdoe. Eu só precisava que você soubesse da verdade por mim, antes que soubesse pelos outros. Suspirei fundo. A voz saía quase em sussurro. Eu não te perdoo, Clara. E talvez nunca perdoe. Mas hoje, eu me libero. Ela pareceu não entender. Me libero da culpa que vocês colocaram sobre mim. Me libero da vergonha. Do peso de achar que eu merecia tudo que vivi. Eu não merecia. Vocês é que estavam doentes. Dei as costas. Senti o corpo mais leve e o coração latejando. Clara me chamou mais uma vez. E Lúcia? Parei. Ela hesitou, mas disse. Se você escrever sobre isso um dia, conta a história como ela é. Não me poupe. Me virei de novo. Olhei nos olhos dela pela última vez e respondi. Não se preocupa. A verdade não precisa de enfeite. Meses se passaram. Publiquei um artigo em uma revista cultural com o título Quando a família é o primeiro inimigo, a história da irmã sabotada. Foi um sucesso. A entrevista viralizou. Fui chamada para palestras, eventos, programas. E mais que isso, recebi mensagens. De mulheres, homens, adolescentes que viveram o mesmo. Rejeição, inveja, sabotagem. E que se calaram por medo de parecer exagerados. Hoje, sou diretora de um instituto cultural voltado para a saúde mental de jovens artistas. Meu nome? Respeitado. Minha história? Registrada. Minha dor? Transformada em combustível. Fabiola se mudou para outra cidade. Vive das sobras de um casamento falido e tenta vender cursos de relacionamento online. Irônico, não? Ela que me chamava de fácil, agora mendiga conselhos para amar a si mesma. Clara ainda faz tratamento. Tentou retomar contato, mas mantive distância. Não por ódio, mas por sanidade. Minha mãe nunca pediu perdão. Continua dizendo que tudo foi exagero da minha cabeça, mas não me atinge mais. Porque hoje, finalmente, a voz que me guia é a minha. E ela grita, e ela canta, e ela cura. Eu, que fui chamada de desequilibrada, hoje sou equilíbrio para quem precisa. Eu, que fui taxada de fácil, hoje sou difícil de ser esquecida.